Oi, gente, tudo bom? Queria compartilhar uma história que aconteceu agora comigo, porque abordou dois aspectos que eu sempre comento quando o assunto é educação de filhos, principalmente educação espiritual. Um é a gente aproveitar toda a oportunidade para ensinar os nossos filhos, principalmente a respeito de Jesus. O livro lá Ensinando no Caminho, ele é muito mais Deuteronômio 6 do que Provérbios, sabe? Porque Provérbios fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas Deuteronômio fala que essas ordens que hoje eu te dou estejam no seu coração e que você ensine aos seus filhos quando estiver andando pelo caminho, ou sentado em casa, enfim, em toda a oportunidade. E foi exatamente o que aconteceu hoje. E o segundo aspecto é a questão de nós, como pais, sempre mostrarmos a nossa vulnerabilidade para os nossos filhos também a respeito de Jesus. Mostrar que nós precisamos de Jesus tanto quanto eles, que nós também necessitamos de graça, de misericórdia, que a gente peca, que a gente precisa de perdão, porque isso tudo aproxima os nossos filhos de nós e principalmente do entendimento de que eles precisam de Jesus também. Porque se meu pai e minha mãe, que são meu pai e minha mãe, precisam, quem dirá eu? Eu também preciso, né? E eu posso me relacionar com os meus pais, eu consigo entender e me fazer entender pelos meus pais a respeito das minhas próprias deficiências e debilidades. Então vamos à história, né? Já fiz uma introdução meio grande. Estava, né, limpando a casa hoje, passando aspiradora, Ana Júlia cuidando da Abigail pra mim. E daí eu nunca abro essa casa, né? Porque afinal a gente tem climatização, né? No inverno não tá menos 26, no verão tá 34 graus, a gente aproveita a climatização da casa, tá sempre a casa fechada com o ar-condicionado ligado. Resolvi hoje abrir, porque afinal vai fazer 22 graus, olha que dia agradável, né? Passei aspirador na casa, abri os vidros e tal. Então fui terminar de fazer algumas coisas e deu a hora de levar a Ana Júlia pra escola. Eu olhei pra ela e falei, filha, acho que eu vou fechar as janelas, me deu um negócio, eu vou fechar as janelas. Eu falei, não, depois quando eu voltar eu fecho, porque esse tempo que eu te levo ainda a casa fica respirando um ar fresco. Quando eu estava lá, não, primeiro que daí quando eu saí de casa tinha um caminhão aqui na frente fazendo barulho, não sabia o que era, achei que era encanador no vizinho, mas enfim, fui pra escola. Na fila da escola, eis que eu lembro, o quê? O locador avisou que a casa seria limpada, lavada por fora hoje. Ou seja, o caminhão estava lavando a casa dos vizinhos. E a minha casa estava o quê? Com a janela aberta. Que legal, não? Na hora eu falei, Jesus amado, falei pra Ana, falei, Ana, aquele caminhão tá lavando as casas e a nossa janela está aberta. Daí eu respirei fundo e falei, Jesus, por favor, que ele dê uma atrasadinha lá, que ele não lave a nossa casa com as janelas abertas. E daí a Ana Júlia falou assim, mamãe, ele já sabia que isso ia acontecer, né? Eu falei, o quê? Ele falou assim, Deus já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, sim. E será que não foi ele que me deu o estalo para eu fechar janelas antes de sair de casa? Porque se eu tivesse obedecido aquele impulso interior que eu tive, eu teria fechado as janelas e tudo ficaria bem. Então, será que não foi ele? Então, agora eu tô pedindo misericórdia dele para que ele me ajude a lidar com o meu erro. Minimize a consequência do meu erro de não ter ouvido a direção dele. E eu aproveitei e já falei exatamente o que eu faço com vocês, filha. Porque às vezes eu minimizo uma consequência, mas às vezes eu não minimizo. Às vezes eu deixo você sofrer a consequência porque eu preciso que você aprenda a me ouvir. Então, às vezes, Deus diminui uma consequência, Ele nos ajuda a lidar com as consequências, mas muitas vezes a gente sofre a consequência porque Ele quer que a gente aprenda a ouvi-lo e a obedecê-lo quando Ele fala, né? E daí ela entendeu e foi muito legal, porque eu reconheci a minha vulnerabilidade, eu ensinei ela numa oportunidade do dia a dia. Mostrei para ela, inclusive, que nós pais amamos como Deus ama e Deus nos ama como um pai. E por fim, porque eu sei que é o que vocês querem saber de verdade, eu cheguei e o cara, ele pulou a minha casa benevolentemente, nossa, de maneira benevolente. E daí, quando eu cheguei, ele pediu para eu fechar as janelas e lavou a minha casa. Mas era para ele ter lavado já.